Paulo Eduardo Ramos. O Paulo ele realiza ambulatório de medicina tradicional chinesa no setor de doença neuromuscular da Unifesp, realizando acupuntura e outros tipos de técnicas com pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Por favor, Paulo. Bom dia. Hoje nós estamos num ambiente um pouco diferente, né? Eu fui incumbido de falar um pouquinho sobre arte e medicina tradicional chinesa. E aí eu fiquei pensando, né, como falar desse tema, porque é um tema muito vasto, e sabendo que a civilização chinesa tem 10 mil anos, imagina quantas coisas eles inventaram lá, né? Então eu me detenho a três tipos de técnica de arte que eles usam para foco terapêutico, e que essa técnica será também feita nos ambulatórios. Então as pessoas vão ter a oportunidade de experimentar isso. Então eu quis trazer algo teórico e prático ao mesmo tempo, ok? Gostaria de agradecer o convite, né, de estar falando desse tema, o pessoal da Umbrella. Parabéns pelos 10 anos. Fico feliz, né? E para mim também uma felicidade que há 18 anos atrás eu estava no Corpo de Fuzileiros Navais. E a minha baixa, desligamento da Marinha, foi nessa unidade aqui. Então eu fiquei muito feliz, falei assim, nossa, depois de tanto tempo eu estou voltando para a caserna. Ok. Pode passar, por gentileza? Bom, para falar um pouquinho sobre arte e medicina chinesa, eu trouxe um poema que ele foi trabalhado em cima de um texto de 2.600 anos atrás, que é do Tao Te Ching, do capítulo 26. E esse trabalho, o pessoal da USP, eles têm feito dentro do curso da parte artística, eles têm usado muito esse texto aqui. E o texto ele fala assim, o único traço de pincel. Então, na mais remota antiguidade, não havia regras. Ou seja, antes de tudo, antes de qualquer coisa existir, não havia regra nenhuma. A suprema simplicidade ainda não havia sido dividida. Assim que a suprema simplicidade se divide, as regras se estabelecem. Então, o sol nasce, se põe, se soltar um objeto ele cai. Então, essas são as regras. Sobre o que se baseia as regras? A regra baseia-se no único traço. Aqui está dizendo naturalidade. O único traço de pincel é a origem de todas as coisas, a raiz de todos os fenômenos. Sua função manifesta para o espírito e oculta no homem. Ou seja, todo mundo tem essa natureza. Mas o vulgo a ignora. Então nem sempre nós temos consciência que nós temos. Mas ela está lá. Só precisa ser aflorada. É por si mesmo que se deve estabelecer a regra do único traço de pincel, ou seja, trazer essa naturalidade novamente. O fundamento da regra do único traço de pincel reside na ausência de regra que produz a regra. Isso é complicado, né? Então a ausência de regra, ou seja, a naturalidade, e a própria naturalidade é a que gera a regra, que é o único traço. Por meio do único traço de pincel, o homem pode restituir em miniatura uma entidade maior, sem dela nada perder. A partir do momento em que a mente consegue uma visão clara dessa entidade, o pincel irá até a raiz das coisas. Então ele está dizendo assim que quando consegue trabalhar essa única regra, que é o único traço, você consegue voltar à raiz, à essência, à naturalidade das coisas. E a vida começa a ficar mais bela. Próximo. Para entender esse único traço, eu trouxe um ideograma. Isso aqui era uma letra que antigamente, há 5 mil anos atrás, se escrevia assim. Literalmente significa caminho. Então é o mesmo ideograma que é usado no japonês para Karate Do, esse Do do japonês, Judo, Aikido. Então significa caminho. E esse caminho, ele tem, se for dividir o ideograma, né, então aqui em cima tem água corrente, ou seja, algo que se molda, mesmo tendo situações que delimitam, mas ela consegue se moldar e fluir. Depois nós temos aqui o céu, os 3 céus, ou seja, não tem fim, né? É expansivo. E aqui embaixo tem a pegada, ou seja, uma marca no chão. E esse ideograma aqui, ele é um olho virado ao contrário, e ele tem um pontinho bem aqui assim, entre a sobrancelha. Significa o si mesmo, olhar para você mesmo. Então, juntando tudo isso, significa que quando você tem atitudes como a água, que pode se moldar e fluir,
com os princípios do céu. E essa pegada, ou seja, saber parar e saber caminhar, então esse é o si mesmo. Então eles traduzem isso como caminho. Caminho no sentido de o caminho propriamente dito, o caminhante e o caminhar. Então, quando você pensa, você fez um caminho. Quando você não pensa, você fez um caminho. Quando você cria qualquer coisa, você fez um caminho. Ou seja, tudo que move um intuito, ele gera uma mudança. E toda mudança é um caminho. Algumas mais sofridas, algumas menos sofridas. Mas tudo é caminho. Então, por isso que sempre eles colocam a arte do caminho. Ou seja, caminho suave. Então, como eu fazer para voltar nesse caminho mais suave? Então, todo o pensamento chinês ele vai estar em cima desse princípio, do caminho. Lembrando que o caminho propriamente dito, ou seja, a intenção, a ação que você coloca, o caminhante, a pessoa e o ato de caminhar. Ok? Então, a gente pega esses três aspectos. Próximo. Então, dentro dessa ideia do caminho, ou seja, a transformação, o ato de me transformar o tempo todo, então, a primeira técnica, né, de arte, ela trabalha um conceito muito interessante, que é apego e aversão. Por quê? Então, nós vamos falar de traço. Então, vai fazer um único traço. Então, se eu quiser consertar aquele movimento, eu me apeguei ao conserto daquilo, da perfeição. Então, eu já fiquei preso a uma regra. E a ideia é não ter regra, e aí ela acaba gerando uma regra. Qual é a regra? Não se apegar. Mas, se saiu tão perfeito e eu começo a contemplar muito, eu também me apeguei. Então eu posso criar uma versão porque não saiu tão perfeito, eu quero corrigir. Como eu posso pegar uma versão porque eu achei que ficou maravilhoso e eu fico naquele êxtase, aí eu também me apeguei. Ambos geram sofrimento. Então aqui nós vamos mostrar um pouquinho de Ikebana, que é uma forma de arte. Então ela consiste assim, na pessoa estar focada, a pessoa ela mantém o foco na respiração e vai deixando naturalmente a montagem acontecer. Só esse tipo de técnica daria para falar um dia inteiro, porque tem muito conceito profundo em cima disso. E aí quando a gente deixa naquela naturada inicial, o resultado do Ikebana, então o que é? É expressar o que o espírito está sentindo naquele momento. Então no começo, às vezes ele não sai tão perfeito. Mas com o passar do tempo que a pessoa vai relaxando, vai conseguindo deixar mais tranquila a sua mente, aí vai saindo trabalhos maravilhosos. Aí você consegue olhar para o Ikebana e falar, nossa, essa pessoa está com o espírito assim, essa pessoa está com o espírito dessa maneira. E é interessante que esse trabalho na neuromuscular começou com a Lígia. Ela começou a fazer isso na sala de espera e começou toda uma ideia de fazer alguma coisa na sala de espera. Próximo. Origami. Acho que todo mundo já viu aqueles papelzinhos de dobradura, né? Quem for na Liberdade tem bastante lá, tá? Quem for em casa também tem bastante, mas eu não sou perito nisso, é minha esposa que faz, tá? É interessante que eu estava procurando alguma coisa, né? E achei um trabalho na internet de tese de doutorado comprovando o trabalho que acontece na mente quando você está manipulando e fazendo isso. Então eles fizeram um estudo com crianças de 7 a 11 anos e é interessante, assim, coisas tão simples que nem parece que está fazendo nada, né? Mas na verdade lá dentro está acontecendo muitas coisas. Pode clicar. Esse aqui é um tsuru, tá? É um passarinho que conta a história que uma menina estava muito doente, né? E falaram para ela que ela tinha que fazer 1000 tsuru para poder conseguir sair daquela doença. E no dia a dia ela foi fazendo e cada vez foi aprimorando e cada passarinho ficava um mais lindo que o outro. Quando completou os 1000, ela deixou guardar, mas só que ela veio a falecer. Mas qual a mensagem que ela quis trazer? Porque não importa a situação que você passa, você ainda pode trazer muitas coisas belas ainda do seu espírito. E isso aí contaminou o Japão e espalhou pelo mundo inteiro. E a liberdade também está cheia, tá bom? E a ideia é a mesma coisa. É você focar no momento que você está dobrando, trabalhando sempre a respiração. Então inspira, solta o ar, aí dobra. Inspira, solta o ar e vai deixando sempre a naturalidade. Próximo. Esse aqui a doutora Gisane adora. Ela faz isso aqui.
Tá? Eu não sou muito bom nisso. Então, sommelier é uma técnica muito antiga que é com pintura. Então, aqueles ideogramas que às vezes quem tem a oportunidade de ver, né, hoje está tendo uma festa na Liberdade, provavelmente deve ter algum lugar lá que está tendo isso. Então, a pessoa senta, faz o traço, ela não pode encostar o cotovelo na mesa, ela não pode sentar, ela fica de pé e tem que segurar o pincel dessa maneira. Aí molha e trabalha assim. E não pode corrigir o traço. Então, fez aquele traço, já foi. Não pode voltar. Então, lembra, não posso contemplá-lo demais, porque eu gero apego, mas também eu não posso querer consertar, porque eu estou criando aversão àquela naturalidade que veio. Então, eu tenho que deixar fluir. Aqui, a pessoa está fazendo um bambu, né? Então, nota que sempre, ó, passou, não volta mais. E sempre trabalhando com respiração. Então essa técnica aqui era usada muito pelos monges, né? Que eles ficavam muito tempo fazendo meditação, então eles tinham que se ocupar com outras coisas além de ficar meditando, né? Então, além de ficar transcrevendo textos, então eles faziam o quê? Eles ficavam trabalhando, escrever os textos sem repetir os traços, né? Que eles falam de poema de 3 letras ou 4 letras, e principalmente desenho. Através do desenho ele conseguia ver a inquietação da mente dele, e aí ele sentia a necessidade do que ele tinha que começar a trabalhar em cima disso. Ok? Próximo. Bom, falamos de algumas técnicas, né? Então nós mostramos o Ikebana, o origami, né? O sommelier, que são técnicas que você usa um objeto externo para trazer essa naturalidade, ou seja, apenas uma regra, que é não ter regra, fluir naturalmente. E a outra técnica, que é uma das mais difundidas, tem mais de 20 milhões de pessoas hoje praticando, pelo menos, né? E que é você usar você mesmo, o seu próprio corpo como ferramenta dessa naturalidade. Então, é o Tai Chi Chuan. Isso significa punho da suprema energia. Aí um chinesinho, né, para começar a história. E a ideia desse exercício é manter a concentração, trabalhando na respiração e ficar centrado. Então o movimento ele tem que ser mais natural possível. E não pode ficar corrigindo. Então ele vai saindo. Nós do Ocidente, né? Tinha que ter um nosso lado. Nós temos mais gente, tá bom? O chinês só tinha um lá. E esses movimentos são feitos lentamente, porque a ideia é de ficar nessa observação interna o tempo todo e você perceber onde tem tensão e o que você pode fazer para relaxar aquela tensão. E aí nesse processo você vai descobrindo que às vezes faz um movimento, aí começa a ficar irritado porque não acertou. Aí você sabe que talvez aquela semana você passou por muito estresse e gerou muita irritabilidade. Então eu preciso curar esse mal. Ou dá muita ansiedade. Você fica muito ansioso para terminar. Principalmente quando pega aquelas sequências que fala assim, é muito comum, né? Sequências de 24 movimentos. Quando você vai contar, tem quase 300 movimentos. Assim, mas onde está os 24 que ele falou? E aí a pessoa nunca consegue terminar. Então ela fica tão ansiosa de querer terminar, quando ele terminar, então significa que a sua mente está muito agitada e precisa relaxar. Ok? Então essa é uma técnica também que é feita no ambulatório. Nós estamos fazendo um trabalho com o pessoal da Simpósio com essa técnica adaptada à cadeira de roda. E pode passar? Então, das 4.000 e poucas técnicas, né, eu escolhi algumas, mas o importante delas é que a base está aqui. Que o espírito esteja presente em toda parte. Não importa qual a técnica que você optou, mas que o seu espírito esteja presente naquele momento. Viver aquele momento do agora. E a regra informará tudo, ou seja, a naturalidade das coisas, ela vai conduzir você em qual caminho que seja mais natural e adaptado a você. Que a razão penetre em todo lugar, e os aspectos mais variados poderão ser expressos. Ou seja, quando uma pessoa estiver fazendo aquela prática, verdadeiramente o espírito dela vai estar mostrando o que tem de mais belo dela mesma, que é a naturalidade. Próximo. E em agosto, dia 6 de agosto, vai sair um curso, né, de cuidados integrativos na sala de espera.
e aonde vai ser abordado todos esses temas e as pessoas vão poder, tanto os profissionais de saúde como a equipe toda que está envolvida no setor, vai poder praticar, poder em algum momento experimentar algumas práticas dessas aí. Tá? Alguma pergunta? Obrigado.